Você está prestes a entrar em uma das histórias mais intrigantes dos últimos tempos. Uma história que envolve documentos secretos, decisões políticas e um tema que há décadas desperta curiosidade, medo e fascínio: os OVNIs. Durante anos, o assunto foi cercado por silêncio, teorias e especulações. Relatos surgiam aqui e ali, vídeos vazavam, testemunhas apareciam, mas sempre havia uma barreira, algo que impedia que a verdade completa viesse à tona. E então, algo mudou. De forma inesperada, uma decisão foi tomada. Uma decisão que trouxe à luz documentos que ficaram escondidos por décadas. Mais de 160 arquivos, relatórios, registros, testemunhos. Alguns deles datando da década de 1940. Tudo isso finalmente foi revelado ao público. Mas a pergunta que fica é inevitável. Por que agora? O que levou a essa abertura repentina? E mais importante, o que esses documentos realmente mostram? A história começa dentro de uma das instituições mais fechadas e estratégicas do mundo, o Pentágono. Foi de lá que veio o anúncio. A divulgação oficial de uma série de documentos secretos relacionados a avistamentos de objetos voadores não identificados. Um tema que sempre gerou enorme interesse. Não apenas entre curiosos e pesquisadores, mas também dentro do próprio governo. E foi nesse contexto que surgiu um movimento decisivo. Um pedido direto para que esses arquivos fossem identificados, organizados e divulgados. Um pedido que partiu de um dos nomes mais influentes da política recente. E isso muda completamente o cenário. Porque quando uma decisão desse nível acontece, dificilmente é por acaso. Existe contexto, existe pressão e, muitas vezes, existe informação prévia. Os documentos divulgados revelam algo que, até então, estava fragmentado em relatos isolados. Eles mostram que os avistamentos não são eventos recentes. Muito pelo contrário. Um dos registros mais antigos, datado de 1947, já descrevia a presença de discos voadores. Relatos detalhados, descrições consistentes. E o mais curioso, sem uma explicação definitiva. Pouco tempo depois, em 1948, um relatório de inteligência da Força Aérea, classificado como de sigilo máximo, trouxe ainda mais detalhes. Falava sobre aeronaves não identificadas, pratos voadores, objetos que não se encaixavam em nenhuma tecnologia conhecida na época. E isso levanta uma questão importante. Se já existiam registros tão claros naquela época, por que eles permaneceram ocultos por tanto tempo? Décadas se passaram. Tecnologia evoluiu. Satélites foram lançados. Sistemas de monitoramento se tornaram cada vez mais avançados. Mas os relatos não desapareceram. Pelo contrário, eles continuaram. E isso é algo que chama a atenção. Porque não estamos falando apenas de histórias antigas. Existe continuidade. Existe padrão. E um documento recente reforça exatamente isso. Um relatório de 2023 descreve algo ainda mais intrigante. 3 agentes especiais, de forma independente, relataram ter visto no céu objetos incomuns. Órbitas alaranjadas. Movimentos não convencionais. E o mais curioso, essas órbitas emitiam outras menores, de cor vermelha. Cada um deles fez o relato separadamente, sem contato entre si, sem influência externa. E ainda assim, as descrições eram semelhantes. Isso levanta um ponto importante. Quando diferentes pessoas descrevem o mesmo fenômeno em momentos distintos, sem conexão direta, a possibilidade de coincidência diminui e a necessidade de investigação aumenta. Diante disso, surgiu uma nova forma de se referir a esses eventos:
O termo OVNI começou a ser substituído. Agora, oficialmente, esses objetos são chamados de fenômenos anômalos não identificados. Uma mudança sutil, mas significativa. Porque indica uma tentativa de tratar o tema com mais seriedade, com mais precisão e, talvez, com mais transparência. Mas mesmo com toda essa abertura, uma coisa continua clara. Ainda não há uma explicação definitiva. Muitos dos avistamentos analisados foram posteriormente identificados como fenômenos conhecidos: balões meteorológicos, aeronaves militares, satélites, tecnologias em teste. Isso faz parte do processo. Nem tudo que parece inexplicável realmente é. Mas isso não resolve tudo, porque ainda existem casos que permanecem sem resposta. Casos que não se encaixam em nenhuma explicação convencional. Casos que continuam sendo estudados. E isso mantém o mistério vivo. Outro ponto importante é o contexto em que essas investigações acontecem. Nos últimos anos, houve uma preocupação crescente com o avanço tecnológico de outras nações. A possibilidade de que esses objetos sejam, na verdade, testes de tecnologias altamente avançadas não pode ser descartada. E isso adiciona uma nova camada à história, porque transforma o mistério em algo estratégico, algo que envolve segurança, monitoramento e tomada de decisões. Mas, ao mesmo tempo, não elimina outras possibilidades. E é exatamente esse equilíbrio entre explicações plausíveis e perguntas sem resposta que torna tudo ainda mais intrigante. A abertura desses documentos representa um marco, não porque trouxe respostas definitivas, mas porque mostrou o quanto ainda não sabemos. Mostrou que o fenômeno existe, que é registrado, que é investigado e que, em alguns casos, permanece sem explicação. Isso muda a narrativa. Tira o assunto do campo das teorias e o coloca dentro de um contexto oficial, documentado, registrado, reconhecido. E a partir desse momento, o debate muda de nível. Agora não se trata mais de acreditar ou não, mas de entender, de analisar, de investigar. Mas a pergunta que permanece é inevitável. O que levou à decisão de abrir esses arquivos? Foi apenas pressão pública? Curiosidade? Ou havia algo mais por trás? Porque decisões desse tipo raramente acontecem de forma isolada. O que esses documentos mostram é apenas uma parte da história. E talvez seja exatamente isso que mantém o interesse tão alto. Agora me diz, o que você acha que ainda não foi revelado? Será que esses documentos mostram tudo ou apenas o que pode ser mostrado neste momento? Porque o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente.